Fala pessoal, Shalom no coração, muito bem-vindos a mais um devocional. Eu já te agradeço demais pela sua presença aqui e te convido a abrir a sua Bíblia no Salmo 73. Quem está no chat, por gentileza, coloca a referência para que quem for chegando saiba qual é o texto que nós estamos tratando. Salmo 73. Enquanto você abre sua Bíblia, também te convido a deixar o like nesse vídeo, que é muito importante para que esse conteúdo chegue para mais pessoas ainda. Eu sei que tem alguns que assistem na televisão ou que assistem ali, deixam ouvindo na multimídia do carro e que por isso não conseguem deixar o like na hora, mas se você puder, abre teu celular rapidinho e deixa o like no vídeo, isso faz uma diferença muito preciosa para o nosso canal. Salmo 73, ontem nós lemos o Salmo número 1, que faz um comparativo entre aqueles que andam por caminhos de justiça e aqueles que andam por caminhos de impiedade. Para você que não conhece o significado da palavra, o ímpio, aquele que pratica a impiedade, é aquele que anda distante dos caminhos do Senhor. E o Salmo 73 é um salmo da autoria de Asaf, e Asaf é um levita. Tá? Eu sei que talvez você pense que todos os salmos foram escritos por Davi. Não é verdade isso. Tem alguns outros autores que escrevem alguns salmos. Esse é um deles, um salmo que não foi escrito por Davi, Salmo 73. E Asaf é um levita, é alguém que trabalha em tempo integral ali na casa de Deus, cuidando dos rituais religiosos do templo, do tabernáculo, enfim. E ele começa a ter um dilema que é muito recorrente na vida de diversas pessoas. Eu acredito que, na verdade, todo mundo já parou para se perguntar o que Asaf está perguntando nesse salmo. Eu vou te contextualizar aqui, porque esse salmo tem 28 versículos, tá bom? 28 versículos, e aí sempre, quando nós temos textos longos, eu deixo a referência para você ler em casa. Eu recomendo que você leia mesmo, porque esse salmo é muito bonito, é uma poesia linda, mas para a gente remir o tempo aqui, nós não vamos ler os 28 versículos. Eu vou pensar um versículo ou outro aqui do Salmo 73. E Asaf, ele faz uma pergunta que todos nós já fizemos pelo menos uma vez na vida. Por que quem serve a Deus parece estar levando a pior e aquele que não serve a Deus parece estar sempre se dando bem na vida? Quem já fez essa pergunta aqui? Vamos ser sinceros? Eu já fiz essa pergunta a Deus. Por que quem serve a Deus, quem está fazendo o correto, parece que está levando a pior, e quem tá andando em desonestidade, quem está fazendo as piores coisas da vida, parece estar se dando bem? E para um brasileiro, isso é um questionamento muito perspicaz. Aqui no Brasil, a gente vive numa sociedade onde, infelizmente, a desonestidade ela é até celebrada. O espírito da malandragem é cantado a versos e prosas na nossa cultura, e isso se traduz em tantas coisas, desde coisas pequenas como uma criança celebrando furar a fila, porque ela acha que está sendo mais esperta do que todo mundo, até políticos que assaltam a nação e deixam a nossa vida mais difícil por conta de atos de corrupção. Então o brasileiro ele entende bem o que é esse dilema de estar fazendo o correto e se dar mal, estar fazendo o errado e se dar bem. E Asaf ele faz essa pergunta durante todo o salmo. Mas o primeiro versículo desse salmo, ele já traz uma conclusão que é importantíssima para a nossa vida. É um fundamento que precisa estar no nosso coração. Olha o que diz o versículo 1. Certamente Deus é bom para Israel e para os que têm coração puro. Gente, a bondade de Deus é um fundamento que precisa estar guardado nas raízes do nosso coração. A partir do momento em que nós perdemos a convicção de que Deus é bom, a nossa mente ela é assaltada por infinitos pensamentos que não vão nos levar para um bom lugar. Eu conheço uma pessoa, olha que história bizarra. Eu conheci essa pessoa, quando eu a conheci, a pessoa era satanista. Satanista mesmo declarado, servia a Satanás, pacto,
demônios, coisas assim bizarras. E eu conheci a história da pessoa, olha que coisa interessante. A pessoa era filho de missionários em tempo integral, estavam no campo missionário, passavam um dia inteiro pregando a palavra de Deus. Pai e mãe, os dois missionários. E aí, por uma questão de um acidente que ocorreu, o pai e a mãe da pessoa morreram. Morreram no acidente, a pessoa ainda era criança, o pai e a mãe morreram. Então a criança cresceu com uma revolta no coração porque os pais serviam a Deus, abriam mão da vida para dedicar a pregação do evangelho e Deus não cuidou da vida dos pais como deveria. Deus deixou que os pais morressem. Essa pessoa começou a nutrir uma raiva de Deus ao ponto de até virar satanista, né? Alguém que eu já não tenho um contato há muitos anos, não sei o que ocorreu com a pessoa, mas a história me foi realmente muito chocante quando eu ouvi, né? Isso para a mente de uma criança é uma bomba. Na verdade, para a mente de qualquer pessoa, ainda mais uma criança que ela não tem tanto conhecimento sobre a vida. Então ela vai nutrindo a falta de convicção de que, se eu falo para ela que Deus é bom, ela vai pensar, peraí, se Deus é bom, por que os meus pais, que eram missionários, estavam lá servindo a Deus, morreram no acidente? Se Deus é bom, por que Deus não salvou a vida deles? Se Deus é bom, como é que ele deixa uma criança que nem eu órfão? Entende? Olha os questionamentos na cabeça dessa pessoa. Então, esse fundamento da bondade de Deus é condição sine qua non. Essa expressão eu sei que nem todo mundo sabe o que é. De vez em quando eu falo um juridiquês aqui da herança da época da faculdade. Mas condição sine qua non é condição sem a qual, né? É condição essencial. A bondade de Deus é uma condição essencial para nós termos paz no coração. Porque quando eu passo por uma tragédia, quando eu passo por uma situação ruim, o meu coração descansa no fato de que Deus é bom. Se eu perder esse fundamento, pode ter certeza, minha mente vai começar a entrar em pânico, porque os meus questionamentos não obterão resposta, e daí para você enxergar Deus como vilão, é daqui para ali. Satanás começa a pilhar sua mente, seus pensamentos se desordenam, daqui a pouco você está enxergando Deus como vilão. Por quê? Você não conhece e não confia na bondade de Deus. E aí Asaf, ele fala no versículo 2, quanto a mim, quase tropecei, e os meus pés escorregaram e quase caí. Por que ele diz que quase tropeçou e quase caiu? Porque ele começou a questionar a observação de que os ímpios se davam bem e os justos se davam mal. Então ele começou a nutrir aquele pensamento, e aí do versículo 3 até o versículo 16, ele começa a descrever isso, gente, tá? Do 3 ao 16 é só descrevendo esses pensamentos. Eu vou ler só o versículo 3 para a gente poder ser dinâmico aqui. Mas olha o que diz, versículo 3 e 4. Pois tive inveja dos orgulhosos quando os vi prosperar, apesar de sua perversidade. Levam a vida sem sofrimento e têm um corpo saudável. Ele começa ali a descrever, olha, parece que os ímpios estão se dando bem. Os orgulhosos estão se dando bem. Tudo dá certo para eles, eles conseguem tudo, as pessoas respeitam eles. E os justos estão aqui passando dificuldade, passando perrengue. Mas algo muda lá no versículo 17. Quando chega no versículo 17, algo muda no coração de Asaf e tem a ver com a situação descrita nesse versículo. Olha o que diz, Salmo 73, 17. Então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino dele. Interessante que o 16 fala assim, ó, tentei compreender porque prosperam. Que tarefa difícil. E o 17, então eu entrei no teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. O que foi que mudou? O que foi que resolveu esses dilemas da vida, da mente de Asaf? Foi entrar no santuário de Deus. Poeticamente, gente, o que é que o salmista está querendo nos ensinar? É que ele passou a enxergar a realidade pela perspectiva de Deus. Uau! Anota isso aí, chat, comentário, no teu celular, no papel, no espelho do seu banheiro. Ele passou a enxergar a realidade pela perspectiva de Deus. Eu não sei se você já se atentou ao significado da palavra cosmovisão, né? A cosmovisão de fulano, a cosmovisão
da esquerda, a cosmovisão da direita, a cosmovisão do evangelho, a cosmovisão dos sem terra, a cosmovisão dos torcedores da torcida organizada do Corinthians. Então, assim, a cosmovisão, vou te dar um exemplo bem claro aqui, ó. Me vendo aqui agora na tela? Estou usando o óculos. Esse óculos serve para corrigir os graus que a minha visão precisa para poder caminhar, para poder viver bem, né? Sem óculos, gente, eu não enxergo nem placa de ônibus. Tem aqui, às vezes vê um ônibus lá, né? Tá lá o ônibus lá, /2, enorme, eu não enxergo nada. Não consigo, eu não vejo pedra, eu posso tropeçar, cair. Eu não vejo carro vindo, se o carro estiver silencioso é problema para mim. Sem óculos eu não consigo nem fazer as atividades de casa direito. Então esse óculos é a cosmovisão pela qual eu enxergo o mundo. Então existe um grau aqui que está preparado para corrigir coisas da minha ótica, dos meus olhos, entende? Então cosmovisão é isso. O que Asaf está dizendo é que esses questionamentos se resolveram quando ele colocou os óculos de Deus nos olhos dele e passou a enxergar a realidade pela perspectiva de Deus. Por quê? Porque Deus sabe coisas que nós não sabemos. E Deus está muito antes e vai muito depois de nós. Olha o que diz o versículo 17. Por fim entendi o destino deles. Versículo 18. Tu os puseste num caminho escorregadio e os fizeste cair do precipício para a destruição. Quando nós temos a perspectiva de que o desonesto está se dando bem e nós que somos honestos, justos, vivemos corretamente, estamos nos dando mal, nós estamos numa perspectiva completamente carnal e olhando apenas para as coisas desse mundo. Uma das frases mais marcantes do apóstolo Paulo é quando ele diz assim, ó, se nós esperamos em Deus apenas na presente era, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Vou pesquisar esse versículo aqui agora junto com você aqui, ó. Pesquisar agora. Eu quero ler com você. Esse versículo está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Abre sua Bíblia aí, marca no teu celular. Quem está no chat, por favor, coloca aí 1 Coríntios 15, 19, que está escrito: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Agora eu te pergunto, qual é a idade média de uma pessoa aqui na Terra? Se eu falar assim, fulano, você vai viver 20 anos, isso é muito ou pouco? 20 anos para mim é pouco, né? Fala assim, fulano, você vai viver 65 anos, isso é muito ou pouco? Para mim vai estar ali, né? Não é muito, mas também 65 anos você viveu uma vida, certo? Se eu falar assim, fulano, você vai viver 150 anos, isso é muito ou pouco? Com certeza para a nossa geração, 150 anos é muito tempo, é um tempo recorde. Eu nem sei se tem alguém da era moderna que chegou a essa idade. Se tiver aí, pode ser 1 ou 2 pessoas, mas eu não me lembro de ter tido. Então, 150 anos já é um tempo mega relevante para a nossa geração. Agora eu te pergunto, o que são 150 anos diante de uma eternidade? O que são 150 anos diante de uma eternidade? Eu lembro de um vídeo do Francis Chan. Francis Chan, um grande pregador, recomendo, grande escritor também. Tem alguns livros dele lá na minha livraria, hein? Livraria do Tio. E o Francis Chan, ele dá um exemplo muito interessante. Ele vai pregar num lugar, aí ele pega uma corda enorme, né? Uma corda enorme, toda enrolada, uma corda quilométrica. Uma corda, uma mangueira, você acha que é uma corda. E aí ele pega a ponta da corda e fala assim, ó, tá vendo a pontinha dessa corda aqui? Essa pontinha é a nossa vida aqui na Terra. O resto da corda, quilométrica, o resto da corda é a nossa eternidade. O que é que você prefere? Viver os dilemas e os desafios dessa vida pequenininha aqui e desfrutar de uma realidade, de uma eternidade gloriosa? Ou você prefere meter o louco nessa vidinha pequena, né, de 150 anos, que eu estou dando exemplo aqui,
e passar toda a eternidade num lugar ruim? Hã? O que é mais sábio para nós? Entende? Então, quando Asaf entra no santuário de Deus, a perspectiva de Deus, a ótica, os óculos de Deus, nos dá uma visão da eternidade. Aí vai entrar uma outra frase do apóstolo Paulo. Tiago, por que você não trouxe a referência? Eu estou lembrando isso aqui agora, gente, quando estou fazendo transmissão aqui. Eu não estava na minha cabeça quando eu peguei o salmo para ler. Mas tem uma frase do apóstolo Paulo que ele diz assim, ó, que as tribulações desse mundo não se comparam com a glória que há de vir. Então, por mais difíceis que sejam as tribulações que nós passamos, existe um peso de glória preparado para nós infinitamente maior. Eu vou trazer um exemplo para você aqui bem diminuto, nem se compara com o que Deus tem preparado, mas vai te ajudar a entender. Digamos que você não gosta de lavar prato, por motivo de não gostar mesmo, preguiça, sei lá, ou não gosta de pegar a bucha, de molhar a mão, sei lá. Você não gosta de lavar prato. Aí eu chego para você e falo assim, ó, olha, precisa de uma pessoa para lavar prato lá em casa, e é coisa pouca, só 2 pratos, uma panela, um liquidificador, um copo, só isso. Você odeia lavar prato. Mas eu falo assim, ó, e para você lavar 2 pratos, um liquidificador, um copo, uma colher, um garfo, uma faca, eu vou te pagar 300 mil reais por dia. É um negócio completamente desproporcional, né? Peraí, 300 mil reais para lavar um prato 5 minutos? É um negócio desproporcional. Perceba que lavar prato, por mais que seja algo que você odeia, agora se tornou uma coisa atrativa. Por quê? Você está vivendo aquilo pensando no que você vai ganhar, pensando no seu alvo. Gente, os grandes atletas, as pessoas de alta performance, elas conseguem passar por processos muito sacrificantes, muito difíceis, porque elas estão o tempo todo focadas no prêmio, focadas no alvo, focadas no resultado. Fazer aquele sacrifício é difícil, mas se comparado ao prêmio que a pessoa vai receber, aquele sacrifício se torna completamente palatável, se torna completamente prático, porque o prêmio é muito maior. 300 mil reais não se compara com o que Deus preparou para nós. Então, quando Asaf começa a olhar a vida pela perspectiva de Deus, ele começa a perceber não apenas que o alvo futuro, a promessa futura, o resultado futuro vai ser bom, mas que a vida hoje, no estilo de vida que Deus tem para nós, ela é muito melhor do que o estilo de vida dos ímpios. Gente, a vida dos ímpios, e eu falo ímpios, não estou julgando ninguém aqui, pelo amor de Deus, mas trazendo o que o Asaf traz aqui no Salmo, né? Pessoa que vive uma vida completamente fora dos caminhos do Senhor. Às vezes essas pessoas, elas têm uma aparência de sucesso e de alegria que em 5 minutos de conversa cai assim, ó, castelo de areia, sabe? Completamente, uma vida completamente falsa. Isso sempre existiu na vida da humanidade, mas hoje com as redes sociais, isso é muito simples de nós visualizarmos. Você vê a pessoa ali na rede social, numa realidade completamente editada, numa realidade praticamente inventada. E quantos influenciadores, sai notícia direto aí, fulano, não sei quantos mil seguidores na rede social, era referência em tal área, tal. De repente, né, tirou a própria vida. De repente está sofrendo dramas emocionais completamente profundos. De repente está com um problema de saúde. Assim, sabe, coisas... eu falo problema de saúde até porque eu lembrei de uma pessoa que perdeu a vida porque vendia um estilo de vida saudável, por assim dizer, na internet. E, na verdade, quando foram ver o estilo de vida saudável dessa pessoa, né, a levou até a morte, infelizmente. Então, é uma vida de mentiras, que cobra o seu preço e é um preço muito caro. E é um preço que não vale a pena, entende? Então, muitas vezes vem no nosso coração esse pensamento que veio aqui para Asaf. Peraí, eu estou servindo a Deus, estou passando perrengue, estou fazendo certo, estou passando perrengue, e aquela pessoa que vive uma vida toda bagunçada está se dando bem. Isso é só uma impressão da sua mente. Eu conheço muitas pessoas que dariam todo o seu dinheiro, toda a sua fama, toda a sua visibilidade, apenas para ter a paz no coração que Jesus nos oferece gratuitamente. Tem que pensar nisso.
Então a vida com Deus, ela não é boa apenas pelo que nós iremos receber. Ela é boa pelo que nós já recebemos, entende? Falamos essa semana sobre ter Jesus como Salvador, falamos sobre a hipergraça, falamos sobre o Salmo 1, bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos pecadores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor. E o salmista Asaf, diante de um profundo dilema, ele recebe uma perspectiva diferente, ele recebe resposta para os seus desígnios, sabe como? Entrando no santuário de Deus. Se esses pensamentos, se essa visão de mundo estiver forte no seu coração, o que você precisa é de um tempo com Deus. Comece a entrar em lugares em Deus na qual a sedução do mundo vai perder força no seu coração. Você conhece alguém que é tarado pela fama, por assim dizer? Uma pessoa que é capaz de tudo pela fama? Porque para ela a fama é uma necessidade de vida. Como se ela estivesse dizendo, se eu não for famoso não vale a pena viver. Aí você vai para um lugar em Deus onde você percebe que a fama de grande passa a ser diminuta. Não é que não seja algo bom ou ruim, ou que perca completamente o valor para você. Mas você começa a perceber que tem coisas muito melhores do que isso. Entende? Então Deus trata... E muitas vezes a fama vem para essas pessoas quando Deus trata o coração delas. Porque aí ela já não vai ser mais refém dessa fama. Tô falando de fama, mas pode ser dinheiro, pode ser poder, pode ser tantas outras coisas, sabe? Que pode estar no seu coração. E nós precisamos entender que olhar a vida pela perspectiva de Deus é que vai nos dar a visão correta sobre as coisas. Esse óculos aqui foi preparado com um grau específico para se adequar à minha visão. Se eu pegar um óculos aleatório, ele provavelmente não vai servir para mim. O que é que vai acontecer? Isso vai trazer dano para minha perspectiva. Eu não vou enxergar as coisas tão bem. Então, Tiago, como que eu faço para enxergar bem a vida? Para entender o que tem valor e o que não tem valor? Entre no santuário de Deus. Entre no tempo com Deus. Comece a buscar a presença de Deus. Comece a clamar ao Senhor. E pode ter certeza que muitos valores serão transformados no seu coração. E uma nova realidade estará diante dos seus olhos. Amém, gente? Glória a Deus por isso. Deixa um like nesse vídeo, isso é muito importante. Seu like faz muita diferença aqui. E eu quero orar com você nesse momento. Pai de amor, muito obrigado por essa palavra. Ó Deus, sabemos como muitas vezes a sedução da vida pode roubar o nosso coração. Mas nós entregamos tudo isso diante de Ti, Pai. Nós queremos ser tratados por Ti, para que os desejos, os desígnios do nosso coração e a nossa visão de mundo seja transformada de acordo com a Sua vontade. Ensina-nos o prazer e o deleite que é Te servir, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um comentário nesse vídeo. Inclusive, eu quero agradecer de coração a todo mundo que diariamente deixa um comentário. Isso me ajuda a ter um feedback, me ajuda a gente conversar também, não é verdade? Porque eu também ouço um pouco do que você tem a falar e ajuda também no engajamento aqui do canal. Então, obrigado de coração e eu te peço, deixa um comentário aqui nesse vídeo de como essa palavra falou na sua vida. Shalom no seu coração, até a próxima, tchau, tchau.